Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu quero trazer uma mensagem devocional para o seu coração. Ontem de manhã, durante o meu café da manhã, Deus foi muito criativo em falar comigo e começar a construir essa mensagem no meu coração. E aí, claro que eu vou compartilhar com vocês também uma passagem bíblica, principalmente o livro de Ezequiel, no capítulo 47, que vai trazer ainda mais clareza para todo o ensino desse devocional, tá bom? Mas antes da gente começar com a mensagem, eu quero te pedir para já deixar o seu like nesse vídeo. Clica aqui embaixo, se inscreve, faça parte se você ainda não está inscrito ou inscrita, porque toda semana nós temos vídeos devocionais como esse que você vai ouvir daqui a pouquinho e outras reflexões que Deus coloca no meu coração ao longo da semana para estar aqui compartilhando com vocês. Então faz isso agora para não esquecer, tá bom? Mas vamos lá, o que aconteceu, gente? Ontem de manhã eu estava tomando meu café da manhã, normal, vida normal, rotina. Eu não posso ficar sem o meu café da manhã. Inclusive, quando eu faço meus jejuns, eu sempre tiro o café da manhã porque é doloroso pra mim. Então, é uma renúncia bem grande. Eu estava ali tomando meu café, aí eu olho ali na minha mesa, né? A mesa ali bonitinha, do jeito que eu gosto de colocar. E eu vejo uma formiguinha passando, bem pequenininha. Acho que era, sei lá, um filhote de formiga. E eu assoprei a bichinha, coitada. Eu assoprei, eu fiz assim, ó, não muito forte, mas eu dei um soprinho, sabe, assim, fiz soprei pra ela sair dali. E ela ficou paralisada. E naquele momento Deus falou muito forte no meu coração. Parece tão simples, mas nosso Deus, ele é simples nos detalhes, tá? Pode fazer cair um raio do céu? Pode, ele é poderoso. Mas no geral ele pega você aí, ó, nas pequenas coisinhas. E quando eu assoprei aquela formiguinha e eu vi que ela ficou parada e não se abalou. Ela não se abalou justamente porque ela ficou paradinha ali. Talvez se ela tivesse tentado fugir do vento que veio em cima dela, coitada, ela ia ter ali ficado meio atrapalhada, caído, perdido o rumo, caído da mesa, não sei. Mas porque ela ficou parada no meio da tempestade que veio sobre ela ali, ela permaneceu. Ela aguentou. E Deus começou a ministrar profundo no meu coração. À noite, no mesmo dia, ou seja, ontem, eu fui ler o meu livro. Vocês sabem que eu já compartilhei nos vídeos mais recentes antes desse aqui que eu tô lendo, não terminei ainda. O livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Isso daqui todo mundo tem que ler, tá? Lição de casa, leio. E aí eu lendo o livro, adivinha? Li uma parte que me lembrou da analogia da formiga. Eu li exatamente essa frase. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário a ele, e não quando nos deitamos no chão. Gente, isso aqui, maior confirmação da mensagem que a gente vai falar. A confirmação que eu precisava era essa daqui, desse livro. A formiga, ela ficou parada no meio do vento. Ela não tentou se mexer, ela fez exatamente o que o livro está falando aqui, ó. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário, e não quando nos deitamos, como a nossa amiga querida formiga fez. E o que eu quero dizer para vocês desde agora? Que é o tema, se a gente pudesse colocar um tema do nosso devocional aqui, acho que seria esse. Pare de lutar contra o vento. Pare de lutar contra a tempestade que você está passando. E aqui eu não estou dizendo sobre entregar os pontos. Não. Eu estou dizendo sobre se aquietar. Deixar estar. Pare de lutar contra. Porque todas as vezes que você vê um vento forte e você sendo uma formiguinha pequena diante das dificuldades que a vida traz pra gente, quanto mais a gente lutar contra, mais nós seremos engolidos por essa situação. Mais essa situação vai ser dolorosa, não só aos nossos olhos, mas na nossa pele. Nós vamos sentir a dificuldade, porque a gente vai estar lutando contra algo. Ao invés de muitas vezes só fazer igual a formiga, ou só fazer igual a gente leu no livro, deitar no chão, acalmar, deixar passar. Você tá ali agachada ali, às vezes até uma posição fetal, às vezes até chorando. Muitas vezes eu tô aqui chorando, quando eu vou ver eu tô toda encolhida no chão e aquele turbilhão passando ao nosso redor. Não que ela não nos atinge, mas ela não pode nos desestabilizar.
tirar as poucas forças que a gente ainda tem, porque quando nós estamos nesse momento ali em meio a turbilhões, vindo um vento, uma tempestade em cima da gente, as nossas forças elas tendem a diminuir, é normal, normal, completamente normal. Isso não significa que você seja fraco, seja fraca. Significa que você está fraco e fraca momentaneamente devido às situações. E isso é normal, seres humanos, né? Não somos superpoderosos. Então, quando a gente entra nesse lugar de quase que de casulo e deixa estar, a gente tem muito mais chances de não voltar para trás, levada pelo vento, pela tempestade, e também não terminar de usar as poucas forças que nos restam lutando contra isso. E aí, se a gente for para a Bíblia, eu quero trazer a passagem que eu comecei esse vídeo aqui falando para vocês, que está lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, e essa é uma mensagem que ela tem um significado muito forte para mim. Eu vou compartilhar depois um pequeno relato, testemunho dessa passagem, mas só para a gente não perder o fio aqui, o que está dizendo lá em Ezequiel 47? Teve todo o contexto no livro de Ezequiel, aquela questão da Babilônia, o Israel levado cativo e tudo mais, e o profeta Israel recebia muitas visões sobre o momento de tribulação que a nação estava passando e que ele ia passar, estava pagando ali por muitos erros, rebelião, e Deus havia se afastado daquele povo, enfim, ele estava tendo muitas visões sobre isso, alertando os hebreus ali daquela época. Mas no capítulo 47, um anjo, ele leva Ezequiel para dar um passeio. E eram muito desses passeios ali, essas andanças em visão espiritual que Ezequiel tinha com esse anjo, que ele via muitas coisas e tinha muita revelação e discernimento do que estava acontecendo com o povo. E no capítulo 47, Ezequiel vai dizer que caminhando com o anjo, ele viu um rio. Ele viu muitas águas e o anjo ia caminhando alguns metros ali, 600 metros mais ou menos, na frente de Ezequiel, chamando ele, como quem chama ele, olha, vem caminhando junto comigo, vem caminhando junto comigo. E Ezequiel ia. E aí, conforme Ezequiel avança aqui nos versículos, eu não vou ler tudo porque é um capítulo um pouco grande, mas leia aí na sua casa. Então, conforme os versículos vão avançando, Ezequiel vai dizendo, e o anjo ia mais tantos metros, eu andava um pouquinho, a água do rio estava na minha canela. Eu andava mais alguns metros, a água estava no meu joelho. Eu andava mais alguns metros, a água estava na minha cintura. Eu andei mais alguns metros, a água estava no meu pescoço, até chegar ao ponto de não ser mais possível passar por aquele caminho andando, somente a nado, somente mergulhando. Eu comecei falando para vocês que no exemplo da formiga, ela ficou ali paradinha, aguardando aquela tempestade passar, porque se ela lutasse contra a maré, ou seja, do vento ali, ela ia provavelmente morrer, perecer, ou voltar para trás, ou perder as forças. E já aqui em Ezequiel, a gente está vendo que é a mesma analogia, basicamente. Vão ter momentos que a gente não vai conseguir mais passar caminhando, só deixando-se levar, mergulhando para conseguir chegar ao outro lado, saindo do controle. Porque quando nós estamos tanto agachados, aguardando aquela tempestade, aquela ventania passar, ou mergulhando para fluir com as águas, de onde o Senhor está nos caminhando, nos direcionando para ir, nessas duas situações nós estamos saindo do controle, abrindo mão, parando de lutar contra. Então, se a gente for falar aqui na analogia do rio, talvez você tá tentando dar braçada em cima de braçada, tentando fazer com o seu próprio braço, ou continuar pisando no chão firme, ao invés de, ó, deixa a água levar, acalma, vai flutuando nas águas. Nós temos um instinto de sobrevivência muito grande. Então, a gente está sempre querendo lutar, está no controle, sobreviver, mas muitas vezes a nossa sobrevivência vai ser uma consequência da nossa entrega, do nosso descanso, do parar de lutar a todo custo. Às vezes é nessa situação que Deus quer que você esteja, não para te destruir, mas para te aprender a justamente aguardar, entrar no flow da situação. Porque outro trecho que eu quero falar aqui com vocês, Lucas, no capítulo 3, versículo 2, a gente vai ler sobre João Batista.
É bem curtinho o versículo, tá dizendo assim, ó. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Esse no deserto é o que eu grifei. Sabe por quê? Às vezes a gente está esperando que Deus fale com a gente numa situação boa, tá aguardando que as coisas melhorem para conseguir entender a direção de Deus, quando muito possivelmente, conhecendo ali como Deus já trabalha e trabalhou com as pessoas da Bíblia, ele fala no deserto, na dificuldade, na tempestade, na ventania. É dentro desses lugares que Deus vai falar com a gente. Não só no exemplo aqui que eu li sobre João Batista, mas o próprio Jesus. Ele foi levado, direcionado para o deserto pelo Espírito, que é o Espírito de Deus, para lá ele ser preparado, moldado, treinado, tentado pelo inimigo, que era parte da preparação. Então é nesse lugar que a gente tem que entender que, por mais que doa, por mais que pareça um caos, esse é o melhor lugar que você pode estar se você está caminhando com Deus. Sabe por quê? Porque é óbvio que a gente quer viver as maravilhas e chegar ao outro lado do rio, mas se eu estou enfrentando uma turbulência, ela é parte do caminho. Se ela é parte do caminho, não significa que eu estou distante da promessa, significa que eu estou no mesmo caminho da promessa. Ou seja, eu estou pertinho da promessa. Ela é parte do caminho, logo ela já é parte da promessa. Porque se você não está passando por nada, meu amigo, minha amiga, significa que você não está vivendo nada com Deus. Significa que você nem começou possivelmente o seu processo. E aqui eu não estou pregando que a gente tem que viver sempre na dificuldade, não é isso, não é sobre isso. Mas discernir o tempo e o momento que a gente está vivendo, a estação. Então, se você está passando por alguma crise, saiba que essa crise, ela já colabora para o lugar que você tem que chegar. Ela vai passar. Como uma hora eu parei de soprar, coitada da formiga, quando Deus me deu esse entendimento. Assim como quando você descansar um pouco e ouvir o que Deus tem para falar neste lugar, vai conseguir focar só no que interessa. Ou seja, na voz que fala com você no deserto. Porque geralmente a gente está tão esvaziado nesse lugar, tão sem forças, que é muito mais fácil nós ouvirmos a palavra de Deus, porque a gente está totalmente rendido, rendida, querendo buscar um socorro que só a voz dele pode trazer. Então, quando você decide parar de lutar contra algumas situações e deixar que Deus lute isso para você, enquanto elas simplesmente estão passando do seu lado, aí acho que você entendeu tudo. Você não só vai ouvir a direção de Deus, como vai experimentar a palavra que nós lemos também, que é sobre a paz que excede todo o entendimento, ou seja, um lugar de paz, um lugar de casulo, de esconderijo, de flow de Deus, ainda que o cenário em volta seja turbulento, seja uma ventania, ou seja um rio que não dá mais pé para você caminhar, só indo flutuando ali, ó, descansando até o outro lado. Ou num nado tranquilo, não num nado desesperado também. Não sei se ficou meio confuso, mas eu espero que eu tenha me feito entender o que Deus ministrou no meu coração, desde aquela pequenininha formiguinha até a frase do livro que eu li. E eu vou ler até de novo aqui para você firmar muito essa frase na sua mente, refletir ao longo desse dia de hoje. E eu espero que essa mensagem tenha ficado clara no seu coração. A frase é o seguinte, olha lá, ó. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário a ele, e não quando nos deitamos no chão. Então hoje eu quero te convidar, deita no chão, dorme, descansa, confia, deixa passar, entrega o controle. Isso não é você que vai resolver. Se você já chamou Deus para essa situação, deixa que ele resolva. Ou foi um convite ali superficial? Você convidou ele para essa situação, ele está com você. Ou ele te convidou para andar por esse caminho. E esse caminho, nesse momento, nessa etapa, está rolando aí uma dificuldade, talvez, mas saiba que ele está cuidando. Porque se ele pegou na sua mão e te direcionou para esse lugar, não foi para você morrer nesse lugar. Foi para você aprender nesse lugar. Inclusive, a descansar. A se acolher no colinho dele um pouquinho e esperar que, ó, o mais
que você não pode controlar, Ele controle. Amém? Se essa mensagem falou no seu coração, escreve aqui embaixo nos comentários, deixa o seu amém, deixa o seu testemunho, deixa o seu like, compartilha agora que você já ouviu, já entendeu, gostou, conversou com o seu espírito, compartilha essa mensagem com alguém, salva para ouvir depois e que você possa descansar. Vai ter o vento, vai ter a chuva, vai ter o lugar que não dá para atravessar mais andando, só sendo levado pelas águas, mas isso não significa que Deus perdeu o controle, tá? Significa que nós entregamos o controle a quem é digno dele, que é Deus, que é Jesus. O Espírito Santo nos guiando e nesse lugar ele vai nos fortalecer, tá bom? Deixa o seu amém aqui e acho que por hoje é isso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.